Bom, eu não falei muito aqui hoje de manhã sobre o Vida Pura, mas a gente trabalha na restauração do pecado sexual, pornografia, masturbação, homossexualidade, adultério, fornicação, prostituição, zoofilia, pedofilia, necrofilia, coprofilia. Quem já ouviu falar sobre coprofilia? Quem não faz nem ideia do que seja coprofilia? Isso é uma coisa boa para falar depois do almoço. É desejo por fezes, urina. É o quê? Desejo por fezes, urina. Então, na relação sexual vai envolver esse tipo de coisa também. Fezes, urina. Tem que ter bastante estômago para trabalhar. Quando a gente começou lá em 2016, a gente tinha assim nossa, vamos falar de pornografia e masturbação. Só que aí a gente descobriu que falar de pornografia e masturbação era falar só com um adolescentezinho. E eu malemar ainda, porque com os adolescentes a gente trata muito caso de relação sexual e por aí vai. Só que Deus foi misericordioso com a gente não recebia esse tipo de coisa no começo. No começo era pornografia, masturbação, adultério. Não chegava esses casos que eu estou falando para vocês agora. Hoje, eles chegam todos os dias. Por que a gente fala de sexualidade? Porque é o testemunho da minha vida, né? O meu primeiro contato com pornografia foi com 12 anos de idade. Só que não foi ver um filme pornográfico, foi assistir um filme que no meio do filme tinha uma cena de sexo, que a gente chama de meia nudez, só da cintura para cima. Hoje qualquer série tem muito mais conteúdo sexual, qualquer filme é apelativo. Isso é pra gente entender algumas coisas, né? E a média mundial do primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos de idade. Quem tem filhos aí com menos de 8 anos? Responsabilidade muito grande de vocês aí com eles, que eles estão aí quase na fase de descobrir a pornografia. E não é que vai descobrir a pornografia porque vai ver uma foto ali de uma nudez. Não, vai ver algo pesadíssimo. Que se a minha mãe ou a sua mãe, se você tiver a mesma idade que eu ver, vai ficar com os cabelos todos em pé. Então, é um outro mundo, é uma outra situação, as coisas são muito mais pesadas. Só que quando eu falo que eu lido com casos desse tipo, para a glória de Deus, são pessoas que estão andando em restauração. Eu tenho um testemunho aqui de 12 páginas, que depois eu posso mandar para o Willi, e aí vocês podem ler, tá bom? Mas leiam longe das refeições, devagar, pausadamente, porque vocês vão ver coisas lá que vocês nunca ouviram. Eu acompanho ele há 3 anos. E todo ano tem um aniversário do Vida Pura, o retiro. E eu estou preparando ele para ele estar junto com a gente no próximo retiro de aniversário do Vida Pura. Que a maioria que vai no retiro é aluno do Vida Pura. Aliás, só pode ir para o nosso retiro quem é nosso aluno. Quem é aluno já leu a história dele. Todo mundo fica curioso para saber quem ele é. E se Deus quiser, ele vai aparecer no próximo agora de 2025. Pela primeira vez ele vai ter coragem de se expor. Por quê? Porque existe restauração. Amém. E é isso que eu queria falar um pouquinho agora à tarde, até umas 5h30 mais ou menos. Quando o Willi falou para mim que eu ia falar aqui, ele falou assim, olha, você pode falar o que você quiser. E por 2 vezes ele falou assim, pode pregar na genealogia. 2 vezes ele falou isso. Eu falei, rapaz, acho que esse Deus quer que eu fale mesmo, né? Então eu vou falar na genealogia mesmo. Mateus capítulo 1. Profético e Willi. Eu falei, dessa vez eu não vou falar nada da genealogia. E 2 vezes ele falou, fala de genealogia. Eu falei, rapaz, acho que ele quer. Ó, Mateus capítulo 1. A gente vai dar uma olhada aqui na genealogia de quem? Jesus. Mateus. Porque assim, quando a gente olha esses casos absurdos, dá um nó no coração assim, né? Por exemplo, eu tenho uma filha, vou ter outra agora em dezembro. Já tenho, né? Ela vai nascer. Amém. Mas eu lido com homens que têm desejos por crianças. Imagina, eu aconselho o cara aqui, vídeo chamada, de repente minha filha passa correndo.
e o cara está falando para mim que tem desejo por criança e minha filha está correndo lá atrás. Qual que é a sensação? Vou matar esse infeliz, né? Deus tem trabalhado muito misericórdia no nosso coração. E entender que, de fato, o que Ele quer fazer é abominável. Se Ele fizer, Ele tem que ser preso. E o crime sexual no Brasil, a pena é muito baixa, no máximo 10 anos. Ninguém cumpre pena máxima. Tem que pagar o preço, e o preço a ser pago criminalmente na nossa nação é baixo. Mas atrás disso é uma alma que precisa de salvação. Então a gente vai olhar para a genealogia para entender um pouco isso. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem foi Judá? Um dos filhos de Jacó. Pecador sexual. O texto está dizendo que ele gerou 2 filhos. E a mãe era quem? Quem era Tamar? A nora dele. Ela casou com o filho mais velho dele. O cara morreu. Pela lei ele tinha que dar outro filho. Ele deu. O cara morreu. Aí ele falou: tem um mais novinho aqui, espera ele crescer que eu dou ele casamento para você. O cara cresceu e ele não deu ele casamento. Tamar se vestiu como prostituta, ficou à beira do caminho. Ele foi lá e teve relação sexual com ela. Ou seja, Judá contratou uma prostituta e teve relação sexual com ela. Engravidou a prostituta e depois descobriu que era a nora. Judá foi um pecador sexual. Vamos seguir o texto. Agora ele gerou Perez e Zerá, já mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? Prostituta, pecadora sexual. Da cidade de Jericó, que abrigou os espias de Israel, por isso teve a vida sua e de sua família poupada quando Israel destruiu a cidade de Jericó. Então a prostituta Raabe. Vamos seguir o texto. Bom, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem foi Ruth? Assim, a Ruth é aquela menina boazinha que foi morar com a sogra. Meu Deus do céu. Qual o problema de morar com a sogra, né? Não é nenhum. O problema não é esse. É que ela era moabita. Da onde vieram os moabitas? Do incesto. Quando Ló foge de Sodoma e Gomorra, a mulher dele olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E ele fica com 2 filhas. E a mais velha fala: nosso pai não vai ter descendência. Vamos deixar o papai bêbado, eu me deito com ele hoje, e amanhã você se deita com ele. E a gente engravida do nosso próprio pai. E aconteceu, elas engravidaram do próprio pai. E daí vieram os moabitas e os amalequitas. Moab, Emai, que é pouco. Olha aí. Tá vendo só? Repete, por favor. Moab, Emai, que é do pai. Do pai. Do pai. Engravidou do próprio pai. Então Ruth só está aqui no contexto porque ela veio de um incesto. A história do seu povo veio da história de um incesto. Bom, Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Quem foi o rei Davi? Lá vocês já estão começando a entender, né? É um pecador sexual. Aquele que estuprou Batseba, aquele que adulterou com ela, aquele que a engravidou, que para resolver o problema mandou matar o marido dela. Coisa básica. Simples e básico. E aí, a gente vê nas escrituras Deus falando que Davi é um homem segundo o seu coração. Como que um homem segundo o coração de Deus é capaz de fazer tudo isso? Deus mentiu? Não. O que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Ele se arrepende. E se você ler
a história dele, você percebe que tudo que ele faz, a preocupação primária dele é com a glória de Deus. Por isso que ele escreveu tantos salmos. Não é porque ele não peca, mas é porque ele é um cara que se preocupa com a glória de Deus e se arrependeu. Mas ele é um pecador sexual. Bom, aí ele gerou Salomão. E a Bíblia faz questão de contar o que aconteceu, né? Que a gente acabou de falar. Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. A Bíblia não passa pano para ninguém. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Ele deixou bem claro que a mulher não era dele. Mas ele gerou Salomão. Quem foi Salomão? O pai dos pecadores sexuais, o mestre do pecado sexual. 700 esposas, 300 concubinas. Se um ano tem 365 dias, ele tinha uma mulher diferente e ela só ia voltar daqui um ano, 2, 3, quase 4 anos para repetir a mulher. Esse aí foi o pai dos pecadores sexuais. E aí começa, Salomão gerou Roboão, e aí vai vir um monte de rei agora aqui, uns mais ou menos, um ou outro piedoso, maioria tranqueira, pecadores sexuais. Versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O que eu aprendo? Tem muitos lugares que as pessoas não querem se relacionar com pecadores sexuais. Mas a própria genealogia de Jesus está lotada de pecador sexual. Jesus excluiu eles. Jesus os rejeitou. Os propósitos de Deus deixaram de se cumprir. Será que Deus pode trabalhar no seu coração para você restaurar um pedófilo? Será que Deus pode trabalhar no seu coração para você ajudar um estuprador? Entenda, eu não estou dizendo que todo mundo vai ter esse chamado. Mas eu estou dizendo que pode entrar por aquela porta alguém que fez algo muito pesado. E a história dele pode se tornar conhecida. O que vocês farão quando esse dia acontecer? Jesus não os rejeitou. Eles estão aqui com os seus nomes escritos na genealogia de Jesus. E não fez a menor intenção de esconder o problema quando diz que Judá gerou Perez, Zerá, cuja mãe foi Tamar, que Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Não fez questão nenhuma de esconder. O homossexual vai entrar ali todo transvestido ali, vestido de mulher. Quanto tempo a gente vai ter paciência com ele até ele começar a se vestir como homem? E se ele vier aqui frequentar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e continuar dizendo que é mulher? O que faremos? Vocês sabem aquela igreja que se reúne em tal lugar? Igreja dos gays, eles aceitam gay lá. O pessoal que frequenta lá que é gay e não precisa mudar não, pode continuar sendo gay. Ninguém está dizendo isso aqui, tá? Vocês estão recebendo, estão acolhendo, estão expondo o evangelho da pessoa. A pessoa tem um tempo, tem um processo. Só que os comentários vão começar a vir, porque o próprio diabo vai começar a levantar a fofoca. E aí, como é que vai ser? Ô irmão, é melhor você virar homem logo ou você parar de vir aqui que está queimando o nosso filme. Quando Jesus quer tratar de moralidade sexual, ele não se preocupa com uma coisa que muitas vezes nós nos preocupamos: aparência. Não dá para falar com a aparência. Ô irmão, você entregou a vida a Cristo, velho. Você tem que parar com esse trejeito aí, velho. Você tem um trejeito muito afeminado. Pô, faz 30 anos que ele tem trejeito, velho. E agora ele vai mudar? Deixa eu fazer uma pergunta: qual é o contrário da homossexualidade? O quê? Não. O contrário da homossexualidade é a santidade. A heterossexualidade não garante em nada uma vida sem pecado.
É que a gente olha para um cara que sai com muitas mulheres e fala, esse aí é o pegador. O cara ainda tem uma moral ainda, né? Então eu sou um homem que sai com várias mulheres. E aqui tem o Alfredo que tem desejo homossexual, que está negando a si mesmo todos os dias por amor a Cristo. Quem vai ser salvo no final? Eu, com a minha heterossexualidade promíscua, ou ele que nega a si mesmo e toma a cruz dele todo dia para seguir Jesus? Nós não podemos ser guiados pelo que estamos vendo. E o nosso amor precisa alcançar a tolerância de suportar processos. Porque são processos. Não há transformações imediatas quando o assunto é imoralidade sexual, e aí eu falei muito nesse final de semana com o pessoal aqui da igreja. Mas imoralidade sexual destrói caráter. Caráter não é restaurado instantaneamente. Caráter é restaurado no processo da santificação. Santificação. Quanto tempo isso demora? Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não sei. Cada um é cada um. Cada um tem um tempo. E a igreja precisa estar preparada para viver esse tempo. O que vai acontecer na vida de pessoas envolvidas em pecado sexual é o que eles chamam de queda. O que é a queda? É lá e cometer de novo. O aluno Vida Pura para de falar queda. Ele não fala mais de uma queda, ele fala assim, pequei contra o Senhor. Porque queda parece que é um acidente, né? Eu estou andando aqui, eu tropeço e caio. Não é queda, é um acidente. Cometer imoralidade sexual são escolhas. Eu escolhi pecar contra Deus. E aí fala assim, eu estou vergonha na sua cara, né? Para de pecar. Quantas vezes eu não ouvi isso na minha vida? Mas se fosse tão simples assim. Não é. Que envolve caráter, envolve coração. E isso envolve processos. Então, assim, o que mais tem atrapalhado o Vida Pura no processo de restaurar vidas? Os religiosos. Os fariseus. Que julgam que só porque não pecam sexualmente, mas são adoradores do dinheiro, são irados, são gulosos, acham que estão numa situação melhor que outros. E não há essa misericórdia de suportar processos e tempos. Então, agora que a gente viu que a genealogia de Jesus está recheada de pecador sexual, o que ele faz com esses pecadores sexuais? Lucas 15. E a gente vai fazer aqui uma breve meditação. Então, de verdade, eu te falei que isso aqui é cheio de gente, não falei? E aí a irmã nos compartilhou o sonho lá, né? Vai vir gente quebrada aqui, irmão. Porque assim, tem um monte de gente estragada lá fora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Todo respeito. Não que a gente não esteja tão assim. Vamos estragar a gente também, né? Deus está consertando. Mas é assim, eles estão estragados e falam. Deus está falando assim, vamos mandar esse povo para onde? Porque chega de gente no Vida Pura frustrada com a igreja, porque foram expostos, foram humilhados, a vida deles virou fofoca. E aí eles têm uma má impressão de Deus por causa do nosso comportamento. Não é culpa de Deus o nosso comportamento. Então eu acredito que Deus está preparando vocês de fato para pegar pessoas que Ele quer restaurar e falar assim, posso contar com vocês? Vocês vão ter um coração nisso. Lucas 15 vai dizer o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Vamos lá, está no plural ou está no singular? Plural ou singular? Quantas parábolas são? Então é uma parábola só. Só que quando ele começar a falar,
ele vai contar com uma parábola dividida em 3 partes. Mas é uma só. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Filho pródigo é famoso, não é? Só que quando ele vai se dirigir aos fariseus e mestres da lei aqui para contar a parábola, ele tem uma ideia na cabeça, Jesus. E quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, a atenção é toda em cima de quem? Mas quem é o personagem principal da parábola não é o filho pródigo que foi embora. É o pai. Porque aqui é todo um movimento que é o pastor que vai atrás da ovelha perdida, é a mulher que vai atrás da moeda perdida. Então a última parte da parábola significa que o personagem principal não é o filho pródigo. Olha o versículo 11. Jesus continuou. O que ele diz? Um homem tinha 2 filhos. Quem é o personagem? Um homem que tinha 2 filhos. Um é o mais velho, outro é o mais novo. O mais novo virou para o pai e falou assim: olha, eu quero a minha parte na herança. O que o mais novo está dizendo para o pai? O senhor é melhor morto do que vivo. Meu desejo é que você morresse. Quem tem filho? Imagina seu filho virando para você e falando assim: ô pai, mãe, era melhor você estar morto, viu? Mamãe, você morta vale mais do que viva. O que você ia sentir? Dor. Morreria. Pegar a cara do moleque e esfregar no concreto assim, né? Aí é miserável, então tá bom. Vamos ver se você vai pensar isso depois. Imagina eu ver um negócio desse. Ai, você é melhor morto do que vivo. Mas quantas vezes nós já não fizemos isso com Deus? Quantas vezes a gente já não virou as costas para Deus? Na área sexual. Mas em tantas outras coisas. Nós somos pessoas capazes de fazer isso com Deus, porque nós já fizemos isso com Deus em algum momento da vida. E esse homem olha e fala assim: poxa, tem 2 filhos. E o mais novo, cara, eu quero a minha parte da herança. O que ele faz? Você quer ir? Você vai. Deus não te trouxe aqui por mera obrigação, não. Você pode ir embora. Até. Vem umas coisas polêmicas na minha cabeça, eu não sei se eu posso assim. Bora, não deixa de segurar. Mas e se vocês fizerem isso aqui? Vocês vão ficar com raiva de mim? Vai ser confortável. Tá bom, então combinando. Pode combinar. Você vai na igreja, todo um movimento de recepção. Galera com aquelas placas: você é especial, Jesus te ama. Ué, aonde que é o versículo que Jesus pregando diz eu te amo? Quando que os apóstolos tomaram a palavra e disseram assim: olha, Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Onde que está esse versículo na Bíblia? Não há. Não há. Aí Jesus, em João 6, ele fala assim: ó, eu sou o pão da vida. Se você não comer esse pão e não beber esse sangue, você não tem parte comigo. O que o pessoal fez? Foi embora. As multidões foram embora. Só sobraram os 12. Aí Jesus olha e não sai correndo atrás das pessoas. Ei, volta, vocês me entenderam errado. Volta para cá. Jesus não faz isso. Jesus olha para os 12 e fala assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro olha e fala: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Vocês estão aqui e precisam estar aqui com essa convicção que só Ele tem as palavras de vida. E Ele não precisa implorar para ninguém segui-lo, não. Só que, quando eu falo assim, parece que ele é um carrasco. Ele não é. Sabe por que ele não precisa implorar? Porque ele já sacrificou o próprio filho. Ele já deu a maior demonstração de amor possível.
De novo, olha aqui, olha isso aqui. Muita inocência. Quem tem coragem de sacrificar um desses aqui para salvar um estuprador? Mas Deus o fez com o seu filho. Deus o fez com o seu filho. Esmagando-o na cruz. Bom, o pródigo vai e gasta a herança toda. E aí se depara numa situação. Ele vai cuidar de porcos e comer a comida dos porcos. O texto traz alguns detalhes importantes. Quando o pródigo pega o dinheiro, diz o texto que ele vai para uma terra distante. O que significa para uma terra distante? Para o judeu que está ouvindo isso, ele foi para um lugar impuro. Ele foi para um lugar impuro. O judeu que está ouvindo Jesus já está torcendo o nariz. Fala, esse cara foi para um lugar impuro. Se hoje alguém falar para você assim, fui na casa de prostituição, você vai me olhar para a pessoa como? Ontem eu saí com um homem, sendo um homem, você vai olhar para a pessoa como? Sabe? As pessoas contam as atrocidades para mim, fica aquela cara de paisagem, né? É que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Normal, irmão, normal. Todo mundo faz isso. Nossa, todo mundo, na minha cabeça parece que é. Ele foi para um lugar distante, lugar impuro. Aí, quando tudo errado, ele foi cuidar dos porcos. O que é um porco para um judeu? É um animal impuro, é o mais impuro de todos os animais. Ele foi cuidar dos porcos. Só que ele não está só querendo cuidar do porco, ele quer se alimentar da comida dos porcos. O fariseu, mestre da lei que está ouvindo Jesus, está com o estômago embrulhado, já falando: esse miserável pediu a herança do pai para ir morar num lugar impuro, agora que deu tudo errado, ele está cuidando do porco e querendo comer a comida do porco, isso aí é um verme. Então Jesus está confrontando diretamente a religiosidade dos seus ouvintes. Não estou dizendo que vocês são religiosos, mas Deus está preparando vocês para situações que serão desafiadoras. Talvez de pessoas que já estão aqui dentro e que ainda não se sentiram confortáveis de expor toda a verdade, mas após esse movimento vão se sentir. Porque se os líderes se propuseram a falar do assunto, é porque eles estão muito dispostos a abrir o coração e os ouvidos para quem precisar de ajuda nessa área. Amém. Você não está sozinho nessa. Amém. Bom, ele quer a comida dos porcos, mas tem um estalo na cabeça. Os empregados de meu pai têm mais coisa em casa do que eu aqui. Vou voltar para ser o quê? Empregado do meu pai. Por que o pródigo quer ser empregado do pai? Porque na época existia uma lei que se o filho fizesse o que ele fez, o pai poderia emitir um documento dizendo que aquele menino não era mais seu filho, ou aquele homem que já era. Então vamos dizer que foi o neto que fez isso. Pediu a parte dele na herança. Eu, como pai dele, ia lá e emitia um documento dizendo: José Neto não é mais meu filho. E legalmente ele deixava de ser filho. Então na cabeça do pródigo, o que o pai fez? Ele já fez isso legalmente. Então eu vou voltar para casa para ser um empregado dele. Quem sabe ele me aceita como empregado? E ele vai voltar. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Essa expressão é muito marcante. Estando ainda longe. O que isso dá a entender? O pai estava lá olhando no horizonte.
E é interessante porque, será que foi uma baita coincidência? Naquele dia o pai dele estava lá. Todos os dias, aquele pai estava ali, olhando no horizonte, esperando o filho voltar. Todos os dias, o pai estava no horizonte, esperando o filho voltar. Será que alguém aqui precisa voltar para o pai? Será que tem alguém aqui que precisa voltar? Não é que você está vindo aqui regularmente ou na casa, que você esteja dentro, talvez. Talvez o seu coração esteja longe, em trevas do pecado. E aí você tem vergonha. Tem gente que a gente está desigrejado e aí vem convidado por a gente fala assim, cara, você tem que ir para uma igreja. Não, depois que eu estiver andando bem, eu vou para a igreja. Não, cara, ir para a igreja não é quando você está andando bem, simplesmente. É lá que você vai começar a ser consertado de dentro para fora. Não é um lugar para os sãos, é um lugar para os doentes mesmo. Ele está te esperando. Não com uma placa que mostra que você é a última bolacha do pacote, mas numa condição de pai mesmo, de autoridade, onde o filho vem todo humilde, porque sabe o que fez, mas o pai está esperando. O pai está olhando no horizonte. E tem um outro detalhe. Ele fez isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Morreu. Morreu. O judeu rico, de idade avançada, jamais corre. Isso é indigno. Ele não corre. Um senhor de idade, respeitado, cheio de posses, ele anda, ele não corre. E Jesus está dizendo que o Pai morreu. Isso está rasgando a religiosidade dos fariseus e mestres da lei de dentro para fora, provocando uma ira gigantesca no coração daqueles homens. De que a parábola de Jesus não faz sentido. Por que um pai está esperando um filho traidor dessa forma? Por que o pai vai correr em direção do imundo? Como que o filho está vindo? Limpinho, cheiroso? Está vindo podre. Estava cuidando dos porcos. Já está numa caatinga miserável. O que o pai faz com ele? Abraça e beija. Abraça e beija. Ele limpou o filho antes? Antes de limpar o filho, o que ele fez? Demonstrou amor. Pertencimento. Meu filho voltou para casa. As pessoas estão pedindo, irmão. Estão vendo. Fedorentos como o filho pródigo. Mas por muitos anos eu era fedido dentro da igreja. Eu tocava no louvor e tinha uma namorada que ia me ver tocar. Quando acabava tudo, a gente ia para um motel. Com 21 anos eu comecei a pregar na igreja e já era uma outra namorada, como é que eu fazia a mesma coisa? Ela me via pregar, terminava tudo, a gente ia para um motel. Eu estava naquele versículo bíblico, acrescentar-lhes 4:12, que namoro é método de evangelismo. E aí, eu estava evangelizando ela. Claro que ela nunca se converteu, eu era um hipócrita. Estava sujo dentro da igreja. Tem gente dentro que está suja que precisa ser lavado. Tem gente que vai vir sujo que precisa ser lavado. Amém. E Deus está assim. E quem está no mesmo caminho para atrapalhar? A gente, os hipócritas, os legalistas, os religiosos. Está no meio do caminho para atrapalhar. E aí a demonstração de pertencimento, amor, carinho, o abraço, o beijo, para ele sujinho. Aí agora sim, vamos dar um banho nesse menino. Vamos trocar a roupa dele. Vamos deixar ele limpo, cheiroso. Vamos colocar um anel no dedo dele. Quando tem aqui, fala que ele vai pôr um anel no versículo 22.
Ele está restaurando a identidade do filho dele. Você é o meu filho. Não importa que você queria que eu estivesse morto. Não importa que você foi lá desperdiçar tudo. Eu estou aqui para te receber de volta e restaurar o seu lugar, a sua identidade. Quando você vai embora, não é que vem uma pessoa no seu lugar. O seu lugar vai continuar aqui. Ninguém ocupa o seu lugar. E ele restaura a identidade desse menino, trocando a roupa dele e colocando esse arraial no dedo dele, mostrando: esse aqui é meu filho. E aí, versículo 23, vamos fazer o quê? Uma festa. Por que vai ter festa? Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu creio que aqui é um lugar de festa, onde vidas vão encontrar com Jesus, vão serem limpas, restauradas, levadas à sua verdadeira identidade. E lá de São Paulo eu vou ouvir os testemunhos de vocês aqui, falando as maravilhosas feitas do Senhor no meio de vocês. Também. Me chama para festa também, viu? Vai ser bênção, vai ser bonito. Quando eu tinha 16 anos de idade, apesar de ser um imoral gigantesco já, eu tinha o desejo de ser pastor. A família do meu pai é uma família de pastores missionários. E eu falei: eu também quero ser pastor. Mas eu comecei a entender que um imoral como eu não podia ser pastor. Mas com 16 anos eu comecei a orar para Deus o seguinte: Senhor, eu quero ver vidas sendo transformadas diante dos meus olhos. Eu passei uma semana inteira saindo com o meu pastor na época, fazendo visita nas casas. E no domingo, tiveram testemunhos. Um testemunho de conversão de um parente e de uma senhora que o olho dela estava caído aqui por causa de algum derrame. E que no domingo, quando ela foi à igreja, o olho dela estava no lugar. E eu tinha visto um milagre acontecer. Eu vi essa senhora 3 dias atrás, o olho dela estava aqui. Como o olho dela voltou no lugar? Cara, é meu pastor, eu quero ser bom, meu pastor. É gente que se converte, é gente que é curada. Só que na minha moralidade não dava. Mas eu orava: Senhor, eu quero ver vidas sendo restauradas diante dos meus olhos. O que eu tenho visto anos depois, agora, vidas sendo restauradas diante dos meus olhos. Para a glória de Deus. Eu precisei voltar igual o pródigo, precisa ser limpo, lavado, de dentro para fora. Processo de restaurar a minha identidade, para viver uma vida com propósito. E festa, toda vez que alguém se restaura, é festa. Ele acabou de vir o João Marcos aqui, né? Todo mundo que é amigo meu, todo mundo já sabe. Esse é o aluno do Filipe, né? Conselhado da vida pública. Cara, que alegria, velho, você olhar no olho de uma pessoa que chegou, no caso dele, 2 anos atrás, arrebentado. E eu falo assim, sem ele estar aqui, porque ele já apontou o testemunho dele lá na internet, em todo lugar. Uma vida restaurada. Pela primeira vez a gente se viu pessoalmente. E ele falando assim: cara, obrigado. Eu falei: cara, você não quer agradecer pra mim? Primeiro que eu não faço nada sozinho, então eu tô aqui. Segundo, é Deus que restaura a sua vida, é o sangue de Cristo. Mas aquela gratidão no olho da pessoa, e você olhar para ele e ver ele ali e falar: isso não tem preço. Isso não tem preço. A festa aconteceu. O filho mais velho, que simboliza o religioso, ficou bravo. E o pai falou: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você nunca fez festa porque você não quis. E aqui está o grande problema do religioso no versículos 31 e 32. Quem é o pai na parábola? É Deus. Quem é o publicano? Quem é o pródigo? Os publicanos e pecadores imundos que os judeus rejeitavam. Quem é o filho mais velho? Os fariseus, os mestres da lei.
Aí Jesus olha e fala assim, ó, meu filho, é Deus falando para o judeu ali dentro do contexto. Você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você é filho de Deus? É tudo teu também. Tudo teu. É tudo nosso já. Porque ele já conquistou a cruz. Mas a gente tinha que celebrar a volta desse seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então nós, hoje, já podemos nos alegrar grandemente com a presença de Deus. Por maravilhosa graça que nos alcançou, nos trouxe aqui e transformado a nossa vida. Já é nosso. Hoje a gente pode fazer uma festa ainda maior, quando esse espaço aqui ficar pequeno e os outros começarem a chegar. E começarem a se restaurar. E vocês teriam o privilégio de ver com os olhos de vocês. Está vendo aquele cara? Ele era assim sensado. Está vendo aquela mulher? Está vendo aquela família? É um lugar de restauração. Você crê nisso? Se Jesus não desprezou, não descartou ninguém, o Pai está de braços abertos para abraçar os sujos e lágrimas e a separar. Amém. Vocês querem fazer parte disso? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero orar diferente por você. Feche seu olho. Deus tem um plano de salvação na vida de muitas pessoas. Um plano universal. Alcança o mundo inteiro. Para enviar o seu único filho. Ele não desprezou aqueles que pecaram sexualmente. Mas mesmo com as suas falhas, estes se fizeram presentes e têm seus nomes escritos na própria genealogia de Jesus. Quando Jesus conta a parábola que envolve o filho pródigo, ele está destruindo todo um sistema religioso hipócrita, para mostrar que Deus, ele não está implorando para que ninguém venha, mas ele está de braços abertos como um pai de amor, esperando que os seus pródigos, que foram seduzidos pelas paixões deste mundo, possam voltar para casa. Um dia esse pródigo fui eu, foi você. E o Espírito Santo nos alcançou dos nossos pecados e mazelas, nos trouxe para cá e tem trabalhado nas nossas vidas. Não como um fim em si mesmo, mas como um trabalhar regenerador em nós e através de nós. O mesmo Pai que continua de braços abertos tem nos dado o privilégio de sermos as tuas mãos e os teus pés neste mundo, para que de fato fisicamente possamos abraçar aqueles que estão nessas condições. Quem as pessoas dizem que são os mais imundos hoje, somos nós que vamos abraçar. Quem são aqueles que aí fora é dito, para esse não tem mais jeito, somos nós que vamos abraçar. Quem são aqueles que estão aí fora vagando, que já perderam toda a esperança, somos nós que vamos abraçá-los, porque nós somos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Nossas vidas sendo levadas para o encontro dessas pessoas. Essas pessoas sendo trazidas para o encontro das nossas vidas. Que nessa tarde Deus possa produzir misericórdia no seu coração, possa produzir amor, disposição para você dizer assim: eu quero ser as mãos e os pés de Jesus, que abracem os pródigos, mesmo que eles estejam fedendo, mesmo que eles estejam feridos,
Mesmo que o mundo já os tenha condenado, eu quero ser aquele instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Talvez tenha um pródigo na sua casa. Seu filho, sua filha, seu irmão, seu marido, sua esposa, um amigo próximo. Não perca a fé por ele. Não perca as esperanças. Esse pai estava dia após dia olhando no horizonte, esperando o regresso do filho. Esses pródigos vão voltar também. O seu filho também volta, a sua filha também volta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma palavra que se cumprirá na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração, desenvolvendo a identidade que nós falamos hoje de manhã, e vai trabalhar no coração dos seus também. Deus, que não tenhamos nenhum tipo de preconceito, que não tenhamos nenhum tipo de discriminação. Ao mesmo tempo que não precisamos concordar e não concordamos com tudo, porque agimos de acordo com a tua palavra. Nos dê sabedoria para lidarmos com os desafios dos dias que estamos vivendo. Mas que a igreja seja vista como um lugar de restauração de vidas, de tais formas que não haja nenhum tipo de acusação contra nós daquilo que estamos fazendo. Porque o amor será tão constrangedor em nosso meio que eles não terão nada para falar a respeito de nós. Glória para a honra do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.